Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, no teu caminhar, seja onde você estiver aí agora. Eu declaro a paz do Senhor. Disse-lhe Jesus em certa feita, através do Evangelho de João: deixo-lhe a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. A paz que eu declaro para a tua vida é a paz de Cristo. É a paz que, por intermédio de Cristo, hoje temos a paz com Deus. É a paz do qual foi liberada na cruz do Calvário, que hoje temos acesso a Deus através de Cristo Jesus. A paz do Senhor eu declaro para o teu lar, para a tua casa, para a tua vida, onde você estiver. Nessa manhã, nesse despertar, nesse amanhecer divino, rico, poderoso, abençoado, milagroso, não tem nada que ultrapasse ou seja maior do que o nosso acordar e quem nos acordou. Deus é maravilhoso e fiel e tem cuidado de cada um do qual Ele confiou mais um dia hoje. Eu falo cada um, é de todos que Ele acordou hoje. Não tem filhos prediletos, não tem criaturas mais e menos. Ele não faz acepção de pessoas. Assim temos que ser nós também. Temos que ter a mesma visão que Deus tem de nós, ser humanos, falhos, errantes e pecadores, porém arrependidos e alcançados pela graça e a misericórdia de Deus. Quando eu me arrependo mediante tudo que eu fiz ou a vida que eu levava fora da presença de Deus, eu alcanço a misericórdia e a graça de Deus através de Jesus. Enquanto isso não acontecer na tua vida, enquanto esse mover, esse destravamento, algumas bolhas que depende de você estourar para viver uma vida com Deus, não tem como certas coisas acontecer e viver o propósito divino aqui na terra. Muita gente está vivendo as coisas da terra, terrena, coisas que você tem alcance, coisas que você tem às vezes até condição de fazer, mas isso passa longe do que Deus tem para você. Aleluia. Maiores são os planos do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer através do profeta Isaías que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus não são os nossos. Assim como o céu está acima de vós, assim é o que Ele tem para nós. É incalculável essa distância, mas já dá para se ver que é um Deus grande e poderoso, Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Então cada um que Ele permitiu acordar hoje é sinal que Ele está cuidando e Ele quer cuidar. Mas alguns que ainda não vieram para Cristo, Ele está esperando vir. Alguns que precisam se resolver com coisas em Cristo, Ele está esperando se resolver cada vez mais. Porque já temos o acesso. Amém? A partir do acordar você já recebe um presente divino direto da mão do Criador, direto da mão de Deus Pai Todo-Poderoso. O que acontece da diferença do que busca viver na dependência do Espírito Santo e o que não busca viver nessa dependência, vive de qualquer jeito. E quem vive de qualquer jeito não vai ver o que é perfeito. O que é perfeito, irmão? A presença de Deus na nossa vida, o cuidado, o toque, o zelo. Mesmo não sendo merecedores, Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Apóstolo Paulo vai dizer que dos pecadores ele é o pior. Aleluia. Então um pecador arrependido, alcançado pela graça, a misericórdia do Senhor é na tua vida, independente de qualquer situação. O teu arrependimento para Deus é valioso. O teu confessar genuinamente, declarando com a tua boca e confessando com o teu coração, é valioso, move o céu. O único motivo na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, que gera ali um mover no céu de festa, de alegria, é quando um pecador arrependido volta para a presença do Senhor. Deus só está te esperando você voltar para onde você nunca deveria ter saído. Aí você para e pensa: mas eu nunca aceitei Jesus, eu nunca fui para uma igreja. Vou te explicar em nome de Jesus. Pega a visão em nome de Jesus. Quando fala voltar para os braços de onde você nunca deveria ter saído, eu te pergunto: de onde você veio? Aleluia, glória a Deus. De onde você saiu antes de colocar para ser gerado no ventre da tua mãe? Onde você estava? Aleluia. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Eu te conheço mesmo antes de ser formado do ventre da tua mãe e te destino profeta das nações. Antes que formasse o fruto, a gente já estava com ele. Louco, né? Porém libertador e poderoso. Deus seja louvado. Guarde as palavras do Senhor. A gente está aqui só como instrumento, mas para declarar a palavra que é viva e eficaz, que se renova a cada manhã através da bondade e da misericórdia, a palavra que cura, liberta, sara feridas do qual a gente às vezes não está vendo, às vezes não estamos enxergando, mas tem feridas que às vezes está nos machucando e não estamos conseguindo nos dar com isso. Entrega ao pé do Senhor Jesus, lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Mas isso depende de cada um.
Eu falo que essa busca é individual. Algumas guerras são internas e buscas são individuais. Mesmo o plano de Deus sendo um corpo formado por vários membros, do qual Cristo é o cabeça, tem guerras que são internas e tem lutas que são individual, em busca também que são individual. Eu consigo interceder pela tua vida daqui agora, nesse momento, como estou, em nome de Jesus. Alcança essa vida, papai. Tira todos os pensamentos ao contrário. Tira barreiras que estão impedindo ela de chegar próximo ao Senhor, em nome de Jesus. Nesse momento, barreiras já foram quebradas. Mas se você não se esforçar para manter essas barreiras quebradas e não se colocar em posição com Cristo Jesus, outras coisas vão tomar conta da tua vida. Amém? Vamos testificar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, um tema muito forte. Eu quero compartilhar aqui com vocês, quero ser breve. Amém? Estou procurando às vezes ser o mais breve possível, mas como não é a gente que controla, é o Espírito Santo, então às vezes a gente coloca algo no script que Deus moveu, mas quando a gente começa a falar, começa a pregar a palavra, Deus vai falando de outra forma também. Amém? Tema, aleluia. Uma vida em pecado não entra no céu. No céu não entra em pecado. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo, para nos libertar, perdoar e nos salvar. Uma vida em pecado não entra no céu. Por isso que Deus enviou o resgatador, o libertador, o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, para nos libertar, perdoar e salvar. O Evangelho de João, quando os fariseus, alguns discípulos ali estavam perguntando para João se ele era Cristo, né? Então por que ele faz essas coisas, o que está acontecendo? João fala, não sou eu, não sou digno de desatar as suas sandálias. Eis que vem um após mim que é mais poderoso. É necessário que eu diminua e ele cresça. De repente Jesus vem e João fala assim, eis o Cordeiro de Deus aí, o único que tira o pecado do mundo. Aleluia. Todo mundo pensando que era João. João falou, não sou a voz que clama no deserto, sou uma voz que prega a palavra de Deus. Para nós nos dias de hoje, quem é você? Eu sou um servo de Deus que prega a palavra do qual me salvou. Eu só procuro testificar e transbordar para que outras vidas sejam salvas, em nome de Jesus. De repente Jesus vem, João, eis o Cordeiro de Deus. Aí ele lá, aquele que tira o pecado do mundo. O principal motivo de Deus ter enviado Cristo Jesus aqui nessa terra foi para nos libertar do jugo do pecado, do peso do pecado, da escravidão do pecado, que outroras não tínhamos acesso ao céu e vivemos sobre o pecado, até que Deus enviou Jesus, até que Deus enviou seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, não morra no pecado, não pereça, não morra em suas paixões aqui mundanas, e garanta a vida eterna. Amém? Deus seja louvado. O único motivo de você estar aqui hoje, de Deus ter tido mais um amanhecer na tua vida, se você ainda não está em Cristo, é Ele esperando a tua vida na mão dEle. Amém? Uma vida de pecado. No céu não entra em pecado. Aleluia. Deus enviou Jesus para nos libertar, perdoar e salvar. Por que Deus colocou essa colocação em ordem? Libertar, perdoar e salvar. Mediante os nossos arrependimentos. Isso acontece. Se eu me arrependo, eu alcanço o perdão de Deus em nome de Jesus. Aleluia. É o primeiro processo quando você vem para Deus em nome de Jesus, quando bate o arrependimento, aquela virada de chave do quanto tempo perdido fora da presença de Deus, tempo de ignorância, tempo de tolice, tempo de orgulho, tempo de achismo, tempo de luxúria, tempo de ostentação, achando que era alguma coisa, mas viu que não era nada. Não somos nada fora da presença de Deus, e se estamos na presença de Deus, somos algo nele, em Cristo Jesus, nada por causa de nós e tudo por causa dele. Romanos 11, 36, 35, 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, não é nada por nós, é tudo por ele, mas ele pagou o preço por mim e por você para hoje estarmos aqui. Amém? Então voltando no tema, na passagem, João, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Deus enviou Jesus para tirar nós do pecado. Primeiro passo para você alcançar o céu, para você viver uma vida em Cristo Jesus, você tem que se arrepender dos seus pecados, para que eles sejam perdoados, mas isso acontece mediante o teu arrependimento, a tua confissão genuína, porque Deus conhece o teu coração. Se você falar da boca para fora, amanhã, no dia seguinte, você vai estar do mesmo jeito. Amém? Então tem que ser genuína, verdadeiro. Aleluia. Mediante o nosso arrependimento alcançamos perdão de Deus e somos libertos e garantimos a salvação. Olha o processo. Libertar, perdoar e ser salvo. Mediante o meu arrependimento, eu sou perdoado, porque eu arrependi. E nesse momento que eu sou perdoado dos meus pecados pelo meu arrependimento, eu sou liberto. E a partir desse momento eu sou santificado pelo sangue de Jesus, porque eu tomo parte ali mediante a minha confissão e a minha entrega.
E a partir daquele momento eu alcancei a salvação. Mas fora disso eu tenho que agora preservar e garantir ela na minha vida. Não é simplesmente esse ato, tudo isso que acontece. Muitas pessoas às vezes confundem e deixa ser confundido por fábulas, evangelhos que não são o que está na Bíblia. Muita gente fala, fez isso, já era, seu nome está lá e nunca mais sai. Mentira, anátema, mentira. Se fosse tão fácil assim, todo mundo estaria no mesmo caminho que estamos aqui entregando essa mensagem, essa palavra no caminho de Jesus. Amém? Exige esforço. Houve um preço pago, um preço pago com sangue, com morte. Porém, a partir desse momento, desse ato, houve vida, e vida com abundância e vida eterna. Amém? Então, mediante o nosso confessar, nosso arrependimento, eu sou perdoado dos meus pecados. Naquele momento eu sou liberto e alcanço a salvação. Acabou por aí? Não tem como. Não tem como. A partir desse momento começa uma vida com Cristo. Aleluia. E para mim garantir essa salvação em Cristo Jesus, porém eu tenho que preservar, eu tenho que guardar. O que eu guardo eu vou estar sempre usando. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses me amam, esses serão amados do meu Pai. Ali eu e o Pai faremos morada. Porque o que eu preservo, o que eu evito, o que eu evito ser tocado, o que eu evito ser mexido, é porque eu estou guardando e preservando. Para mim estar sempre colocando em uso, sempre colocando em prática. Assim tem que ser a palavra de Deus na nossa vida. Você preservar ela. O salmista Davi vai dizer no Salmo 119 que ele escondeu no coração. Então o que você busca da parte do Senhor, a partir desse momento que aconteceu na sua vida, se arrependeu, foi perdoado, alcançou a salvação, hoje está em Cristo, aí começa a tua caminhada, para você preservar a presença de Deus na tua vida, para você estar sempre usando, além de ser um ouvinte, ser um praticante. Amém? Então isso envolve a nossa busca e o quanto a gente está interessado de ver uma vida com Cristo Jesus, o quanto a gente está indo até Ele, o vinde a mim, o quanto a gente está passando o nosso fardo o tempo todo aos pés de Jesus, o quanto a gente está entregando e não segurando. Não adianta você segurar coisas que você não dá conta, não adianta na força do seu braço, não adianta na força do teu eu, no teu intelecto, que isso é raso perto do de Deus. E Deus já nos enviou Jesus para isso, para amenizar tudo e qualquer tipo de situação. Tem de bom ânimo, Jesus fala, vocês vão ter aflição, mas Ele fala, eis-me aqui, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Seja qual for o tipo de luta, desafio e provação, apóstolo Tiago vai falar no teu livro, logo no primeiro capítulo, que para a gente glorificar a Deus nas tribulações, que mediante as tribulações que passamos, alcançamos experiência, alcançamos ali experiência, paciência, e somos ali moldados mediante uma tribulação que a gente passa, ou seja, para a gente se alegrar quando a gente passar por algo, porque naquele momento ali a gente criou mais maturidade e enraizamento, ou seja, você passou, você suportou, glória a Deus por isso, você vai ser consolo para outras vidas que às vezes está passando pelo mesmo que você está passando. O apóstolo Paulo fala, ser desconsolado, mas consoles também. Quando você for consolado de alguma prova, situação do qual você passou, o apóstolo Paulo fala, em nome de Jesus, seja forma de consolo para outro, divida a carga com outro também, compadeça do fardo do irmão. Gálatas capítulo 6, versículo 2, carregais os fardos uns dos outros. Ou seja, temos que compadecer com situações dos nossos irmãos aqui também. Se tem algo que ele está passando que você já passou, Deus vai te usar para falar para ele que essa situação é passável, que maiores são as promessas do que as provas. Aleluia! Uma vida em pecado não entra no céu. Por isso que Deus enviou teu Filho Jesus Cristo, para que nós fossemos libertos, perdoados e salvos. Amém? Deus seja louvado. Agora eu quero compartilhar um texto que está lá em Gálatas, em cima disso, do que o Senhor nos colocou, para a gente sempre lembrar de quem a gente é em Cristo, para preservar a nossa salvação, o nosso nome no livro da vida, que se encontra lá em Gálatas capítulo 5, em cima de tudo isso que a gente está aqui partilhando na palavra. O apóstolo Paulo vai dizer assim à igreja da Galáxia: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Estais firme e forte na rocha com Cristo Jesus, na liberdade que Cristo nos libertou. Fomos libertos através da morte de Cristo Jesus na cruz. Ele ressuscitou, a morte ele venceu. Ou seja, estais firmes sobre tudo isso que aconteceu, do qual temos parte hoje, do sofrimento da cruz. Amém?
e não torneis colocais debaixo do jugo da servidão. Não voltar para onde todo aquele sacrifício foi feito na cruz, para você ser liberto de lá. Para os dias de hoje, atual, não voltar para lugares do qual Deus já te libertou. Não voltar a fazer coisas do qual Deus já te tirou disso, de ciclos repetitivos, ciclos viciosos, vidas pecaminosas. Deus já enviou Jesus, Jesus já te resgatou. O processo agora é marche para frente, avançando, prosseguimos em conhecer Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, vocês tomaram parte do sofrimento da cruz, vocês viram o que foi feito ali, o que Cristo fez, Cristo os libertou, então não torneis, colocai-vos debaixo de jugo da servidão, ou seja, não volte a ser escravo das suas próprias paixões, não volte para coisas do qual Deus te tirou, coisas que você vivia praticando, fazendo, e foi liberto por outrora, e por um momento você voltou, não volte, lembra sempre do que Jesus fez por nós naquela cruz, para hoje sermos libertos, em nome de Jesus, amém? E tem outra reflexão que o Senhor colocou aqui no meu coração, quando falamos de cruz, tudo envolve a mensagem da cruz, amém? A cruz é um lugar de morte, porém a vida e vida eterna, a partir da mortificação do seu pecado. A cruz é um lugar de morte, porém a vida e vida eterna, a partir da mortificação do seu pecado. Na cruz é aniquilado todo o peso da tua vida, de pecado, de coisas que você fez, de coisas que você estava carregando. Na cruz, naquele momento do teu encontro com Jesus, na cruz, ou seja, no processo do qual você está saindo e entrando numa vida em Cristo Jesus, saindo das garras do inimigo e vindo para os braços do Pai, ali vai acontecer um aniquilamento, todo o peso ali vai ser destruído, ali vai haver morte, morte espiritual, aleluia. E por isso que o Senhor me deu essa mensagem, a cruz é um lugar de morte, porém a vida e vida eterna, a partir da mortificação do seu pecado, a partir da tua entrega, do seu confessar, em nome de Jesus, todo o seu pecado vai ser morto, vai ser enterrado e lançado ao mar do esquecimento, e por isso que a partir daquele momento vai haver vida e vida eterna, aleluia. Deus te abençoe e guarde a vida de cada um de vocês, vocês possam ter uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus, e não perca de vista o caminho, não perca de vista o alvo, que é Cristo Jesus. Ele morreu por mim e por você. Eis o Cordeiro de Deus, o único que tira o pecado do mundo. Ele está disponível o tempo todo para limpar a tua roupa suja. Ele está disponível o tempo todo para repousar sobre você e fazer tudo o que tem que fazer mediante o teu permitir. Ele cuida do corpo, da alma e do espírito. Apóstolo Paulo vai dizer que na sua carta aos Tessalônicos, que por acaso sóis não sabem que são templo do Espírito Santo? Vocês não são de vós mesmos, não somos de nós mesmos. O quanto antes você reconhecer que a sua vida não é sua, para você andar com ela preservada, guardando a presença de Deus, melhor será. Há tempo ainda, enquanto houver vida, há esperança. Amém? Sabendo, eu quero compartilhar outro texto de Romanos, apóstolo Paulo em cima de toda essa mensagem, no capítulo 6, no versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho, a velha criatura, foi ele crucificado. O que eu falei da mensagem da cruz? A cruz é um lugar de morte, porém a vida e vida eterna. Versículo 6 de Romanos 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho, com ele foi crucificado, com Cristo na cruz, foi sepultado a nossa velha criatura, foi sepultado o peso de pecado, foi sepultada a escuridão, porque a morte ele venceu. Amém? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que a vida que vivemos no pecado ali foi desfeita, foi sepultada, foi crucificada, aleluia, para que não servimos mais o pecado. A partir daquele momento houve uma libertação, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que morreu na cruz junto com Cristo Jesus está justificado do pecado, porque ele justificou, ele nos santificou, fomos remidos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Aquele que está morto e justificado, aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que morreu em Cristo Jesus já está justificado, não precisa ficar falando nada, porque você morreu para a tua vida espiritual, você morreu para a tua vida mundana e nasceu em Cristo espiritualmente. Por isso que a palavra fala, porque aquele que está morto está justificado. Se houve mortificação da tua vida pecaminosa, você está justificado pelo sangue de Jesus. Aquele que está morto está justificado. Se você morreu com Cristo na cruz, fez tudo o que tinha que fazer, aleluia, passou pelas águas bastimais e hoje vive uma comunhão com Deus, você está justificado pelo sangue de Jesus. Então morra para esse mundo espiritualmente e nasça em Cristo Jesus e viva uma vida com abundância. Aleluia. Deus te abençoe e te guarde.